Chegou a nossa trilogia final. Olha o suspense aí dessa jovem, mas não precisa ficar com medo não, gente. Acústica, 3 aulas incríveis. Fundamentos da acústica na 64, cordas sonoras na 65 e tubos sonoros na 66, fechando o nosso assunto de ondas. Qualquer dúvida, esse é o nosso e-mail institucional, também o WhatsApp e objetivos da nossa primeira aula. Identificar e aplicar as qualidades fisiológicas do som. Bora? Você já conhece a fisiologia do ouvido humano? Apresento para você. Pavilhão auditivo é por onde vai entrar as vibrações das ondas sonoras. Aqui está o canal auditivo e lá no final tem o nosso tímpano, que vai transmitir as pressões das ondas sonoras em vibrações que nosso cérebro entende como som. Beleza? Muito bem, Carlos. E como vimos, o som é uma onda mecânica longitudinal lá no começo do nosso curso. Há grandezas denominadas qualidades fisiológicas do som, ou seja, algo relacionadas às sensações que o som produz no nosso ouvido. São 3 as qualidades fisiológicas: altura, intensidade e timbre. Vamos começar. A altura de um som. Atenção, se alguém fala para você em altura de um som, esse alguém está se referindo à frequência do som. Como nós já sabemos, o som agudo a gente chama de som alto, é aquele de alta frequência. E o som grave é o som de baixa frequência. O nosso aparelho auditivo, gente, ele foi projetado para escutar sons que vão desde 20 Hz, que é o som mais grave, até 20 kHz ou 20.000 Hz, que é o som mais agudo. Aquilo que está antes de 20 Hz ou acima de 20.000 Hz, o nosso aparelho auditivo não consegue escutar. Tá certo? Beleza? Lógico que o som grave tem menor frequência, o som agudo tem maior frequência. E como a gente já viu, os sons que têm menores frequência terão maiores comprimentos de onda. Então, o som grave de menor frequência, olha a distância entre as cristas maior. E o som agudo, de maior frequência, tem menor comprimento de onda. Isso acontece porque a gente está no mesmo meio, geralmente o A. Ok? Tá aí a tabelinha que ainda classifica em subgrave, meio grave, médio agudo, etc. e tal. Algumas definições ligadas à altura de um som. Intervalo físico. Sejam dois sons que têm alturas, ou sejam, frequências F1 e F2, considerando que F2 é maior que F1. O intervalo físico, por definição, é a divisão entre a frequência do som maior pela frequência do som menor. Tessitura, o que danado é isso, Carlos? A faixa de frequência, ou seja, que vai da menor frequência para a maior frequência emitida, que são emitidos por um instrumento musical ou mesmo uma voz humana, é denominado tessitura. E verifica-se que para a voz humana, o intervalo físico é aproximadamente 4 para as diferentes classificações de tipos de cantores. Então, quando você dividir a frequência maior pela frequência menor, a gente tem mais ou menos um valor constante que é 4. E o que classifica um cantor de outro é a sua capacidade de o som ser grave e agudo a partir das frequências. Então, você está vendo aqui, ó, o soprano, geralmente frequências maiores, até o barítono, que tem umas frequências menores. Então, a denominação de cada tipo de cantor, de cada fisiologia do cantor, vai depender das frequências que ele consegue emitir. As notas musicais vão desde o Dó, que é a menor frequência, Dó mais grave, até o Si, que é mais aguda. Dó, menor frequência. Si, maior frequência. Eu chamo atenção para o Lá, que tem uma frequência de 440 Hz. E essas notas musicais, gente, elas ficam se repetindo. Então, você está vendo aqui, escala musical, Dó de menor frequência até Si de maior frequência. Aí começa a repetir, ó, aumentando as frequências. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e por aí se vai. Existem várias notas com o mesmo nome, percebeu? Ó, Dó aqui, Ré aqui, Ré aqui. O detalhe é o seguinte, gente. Entre uma nota e a próxima com o mesmo nome, o intervalo físico vale 2. Ou seja, a frequência dela é o dobro, porque o intervalo físico é a razão entre a frequência maior e a frequência menor. Então, se a Lá, a primeira nota Lá for 440, a próxima vai ser o dobro, porque o intervalo físico é 2, vai ser 880. E depois, dobra de novo, 1760 e assim por diante. Tá vendo aí, ó, as duas notas Lá que eu falei? Intensidade de um som é o grito,
alta amplitude, e o sussurro, baixa amplitude. Escutou? Pois é, gente. A intensidade de uma onda relaciona-se com a amplitude da onda, que, por sua vez, está relacionado com a energia, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, da esquerda é o grito, tem alta amplitude, o da direita é baixa amplitude. Percebeu? Então, aqui é um som forte, o cara dá um grito. E o som fraco. Muito bem, cara. Nível sonoro. Atenção agora que isso é importante. Um tal de Alexander Graham Bell constatou que quando temos a sensação de que um som dobrou de intensidade, na realidade ele foi multiplicado por 10. A sensação do nosso aparelho auditivo entende que um som dobrando a intensidade, na realidade ele foi multiplicado por 10. É por isso que nós usamos a famosa escala logaritmo para medir o nível sonoro. Sabe por quê, gente? Gosta de matemática? Quanto é o log de 10? É 1. A base aqui é 10, 10 elevado a 1 é 10. Quanto é o log de 100? É 2. Ó, 100 é 10 vezes maior que 10, mas o resultado é só o dobro. Então, se prefere usar a escala logaritmo por causa da sensação do nosso ouvido. É por isso que nasce essa nova grandeza chamada nível de intensidade sonoro ou simplesmente nível sonoro, que é medido em decibéis. O 10 é devido a isso que a gente comentou, tá? Então, nível sonoro em decibéis é 10 vezes log. Ai! Calma, não se assuste, a gente vai fazer os exercícios. Log da intensidade que você quer pela intensidade de referência e zero. Esse zero é um valor fixo, gente. É a intensidade sonora mínima do som. Alguém mediu que o mínimo som que alguém consegue captar tem uma intensidade de 10 a menos 2. É um valor referencial, tá certo? Assim como o ponto próximo lá no olho normal, lembra em ótica da visão? Então, I0, intensidade sonora mínima do som, 10 a menos 12. I é a intensidade do local que você está, certo? Então, quando você joga nessa fórmula aqui, substituindo o I que foi dado com o I0 e joga na escala logarítmica, você acha o nível sonoro. Aqui está alguns valores para você, ó. Limiar da audição humana vai de 0 até 10, até a decolagem de um foguete que é acima de 150 decibéis. Estudos dizem que acima de 80 decibéis a gente já pode ter problemas auditivos irreversíveis. Então, se você tem aspirador de pó, liquidificador, discoteca, já são sons que podem causar danos permanentes e irreversíveis na sua audição a médio e longo prazo. Tá certo? Muito bem, Carlos, entendi. Show de bola. Agora chegou a hora de relacionar intensidade, energia e potência. Veja que eu falei isso lá quando a gente estava explicando a atenuação. Elas não são iguais, tem uma relação entre elas. Vamos começar? Conforme vimos nas aulas 25 e 26 do nosso curso, lá em potência, aulas muito boas, né, gente? A potência transmitida por uma fonte de ondas, se eu supor que ela vai ser totalmente transferida pela onda para o meio, é o meio isotrópico, quando ela absorve toda aquela onda que foi emitida, ela vai ser a razão entre a energia transportada pela onda e o tempo. O que a gente viu na aula 25 foi isso. Potência é a divisão da energia pelo tempo. Se eu passar o tempo para o outro lado, você pode até brincar e dizer energia, potência vezes tempo. Au! A gente chegou a comentar isso, tá, gente? Então, nessa fórmula, P é a potência em watts. Lembre que quando a energia no sistema internacional é em joule e o tempo é em segundo, a potência é em watts, tá bom? Toda vida que a energia estiver em joule e o tempo em segundo, potência em watts, tá certo? Muito bem, Carlos. E agora, que relação existe entre intensidade e potência? Por definição, gente, eu posso dizer que a intensidade é a potência por unidade de área. Achou a potência? Quer calcular a intensidade? É só dividir a potência pela área. Sistema internacional, área em metros quadrados. Então, a intensidade vai ser o quê? Potência em watts, área em metro quadrado, intensidade, watts por metro quadrado. Beleza? Aí eu pergunto a você, tem como relacionar agora intensidade com energia? Tem. Por quê? Veja bem. Potência, lá da slide anterior, né? Energia pelo tempo, dividido pela área. Divisão de frações, conserva o primeiro, a energia sobre tempo, e multiplica pelo inverso da área 1 sobre A. Então, eu posso dizer, gente, que a intensidade, se eu quiser calcular direto em função da energia área, é dado por essa fórmula aí. Energia A em joule, área em metro quadrado e tempo em segundo para trabalhar no sistema internacional. Tá certo?
Por que essa fórmula foi colocada? Porque agora a gente precisa ver, gente, que faz-se necessário tentar relacionar a distância de um ponto até a onda. Então, para uma onda esférica tridimensional, nós sabemos que é uma esfera, né? A figura tridimensional. A gente sabe na matemática que a área de uma superfície esférica é 4πr ao quadrado. Isso vem lá das aulas de matemática. Então, a área da casca de uma melancia, 4πr ao quadrado, onde r é a distância do ponto considerado até a fonte. Então, eu posso pegar a área na fórmula anterior e substituir. Ó. Fica intensidade, potência sobre área. Mas o que é a área? 4πr ao quadrado. Ah, professor, então a gente pode eventualmente usar essa fórmula se ele der a distância. Pode. I, intensidade, o watt por metro quadrado. P, potência, o watts. E o R é o raio, a distância do ponto até a fonte. Funciona como o raio de uma esfera tridimensional. Perfeito? Por que essa fórmula é importante que a gente analise um aspecto sobre ela? A relação inversa, gente, entre intensidade e distância. Atenção para o que eu vou dizer agora. Note que para a mesma fonte emissora de onda, por exemplo, um som ligado, a intensidade da onda é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu estou, por exemplo, a 1 metro de uma caixa de som, eu percebo uma certa intensidade. Se eu dobrar a distância, se eu for para 2 metros, a intensidade cai a quarta parte. Oxe, professor, não entendi não. Galera, intensidade é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou quadrado do raio. Se o raio dobra, fica 2 aqui, 2 ao quadrado, 4. Você ainda lembra das aulas de matemática? Intensidade e raio é inversamente proporcional, só que é ao quadrado do raio. Dobrou raio, como está o quadrado, a intensidade cai a quarta parte. Se triplicasse, 3 ao quadrado diminuiria 9 vezes. Grave isso que é importante, pode solucionar algumas questões para você, tá bom? Então, por que eu mostrei isso a você? Porque agora você consegue ver, gente, que há uma relação entre intensidade e amplitude. A intensidade se relaciona com o quadrado da amplitude. Pode-se mostrar isso, tá? Que a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude. Então, por exemplo, se esse grito aqui tiver uma amplitude 3 vezes maior que o do sussurro, a intensidade será quantas vezes maior, gente? 9. Então, anote aí, gente. A amplitude de uma onda está relacionada à intensidade, que por sua vez está relacionada à potência, que está relacionada à energia. Porque intensidade, potência e energia se relacionam, né? Por algumas fórmulas, nunca esqueça disso. Intensidade de uma onda está relacionada à amplitude, que por sua vez está relacionada à energia e potência. Intensidade é sinônimo de relação com energia, potência e amplitude. Perfeito? Intensidade diretamente proporcional ao quadrado da amplitude. Percebeu? Enquanto a altura está relacionada à frequência, eu falo em som alto e som baixo, intensidade está relacionada à energia, amplitude, forte e fraco. Então, quando você mexe no volume de um rádio, você não está mexendo na altura, você está mexendo na intensidade. Certo? Então, quando alguém pedir para você baixar o som, tire ele de cima da mesa e bote no chão. Entendeu a brincadeira, né? Muito bem. Timbre de uma onda está relacionado à forma da onda, gente. Eu posso ter ondas de mesma altura, ou seja, mesma nota musical, mesma frequência e mesmo volume, mesma intensidade, mesma amplitude. Mas eles podem causar sensação diferente no ouvido humano. Sons de mesma nota musical e com a mesma energia, com o mesmo volume, causam sensações diferentes no ouvido humano. É uma questão de percepção. Essa percepção a gente chama de timbre. Então, a nota musical, por exemplo, dó de um violino e dó de um piano, mesmo tendo mesma altura e mesma intensidade, podem causar sensações diferentes. E está relacionado, gente, à forma da onda. Então, veja, essas ondas aqui, todas têm a mesma amplitude, ó, atinge o mesmo ponto máximo em relação ao meio. E ambas têm o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência. Diapasão, violão, clarinete e oboé. Mesma amplitude, mesma intensidade. Mesma frequência e comprimento de onda, mesma altura. Mas, evidentemente, tem formas diferentes. Isso é o timbre. Eu digo que o timbre é o DNA do som. Duas pessoas jamais podem ter o mesmo DNA. Dois sons jamais podem ter o mesmo timbre, porque são de instrumentos diferentes.
E aí, gostou da nossa teoria? Agora é hora de exercício, gente. Vamos aos exercícios. A sessão de cinema está começando, o filme está começando. Bora comigo. Primeiro exercício lá do Rio Grande do Sul. Nossos sentidos percebem de forma diferente, distinta é diferente, não é? Características das ondas sonoras, como frequência, que está relacionado à altura, timbre e amplitude. Observações em laboratório, com auxílio de um gerador de áudio, permitem verificar o comportamento dessas características em tela de vídeo e confrontá-las com nossa percepção. Após atenta observação, é correto concluir que as características que determinam a altura do som, já sei, é frequência, e sua intensidade, já sei, é amplitude, são, respectivamente, já matei, Carlos, letra B, frequência e amplitude. Altura se relaciona à frequência. Intensidade se relaciona à amplitude. Beleza. Questão número 2. Enem. Quando adolescentes, as nossas tardes, após as aulas, consistia em tomar as mãos o violão e o dicionário de acordes de Amir Shediac. Sei nem quem é, cara. Oxi. E desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta. Ele possui o ouvido absoluto. Consegue identificar as notas musicais. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências. Isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. Está aí o texto de que isso foi tirado. No contexto apresentado, qual é a propriedade física das ondas que permite a distinção entre as notas musicais? Notas musicais, gente? É frequência. Caramba, é mesmo. Que vai do Dó, menor frequência, até o Si, maior frequência. Já matei, Carlos. Letra A. Ouvido absoluto. Notas musicais. Cada nota tem sua frequência que define sua altura. Matei. Letra A. Mais uma do Enem. Em um piano, o Dó central e a próxima nota Dó, Dó maior, e eu já sei que o intervalo físico é 2, lembra? Apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações, como apresentado nas figuras, em que estão indicados intervalo de tempos idênticos. Galera, esse T aí não é de período. O Enem às vezes comete essas coisinhas, né? Bota um T maiúsculo para tentar confundir o aluno. Isso é tempo só, viu, gente? Muito bem, isso aqui não é período. É mesmo, é não. Aqui pode até ser, mas aqui não é não. Então, peraí, isso aqui é tempo. Isso aqui foi dado que é tempo. Ele quer a razão entre as frequências do Dó central e Dó maior. Dó central é esse aqui, Dó maior é esse aqui. Carlos, vamos lá. Da figura, para o mesmo tempo T, temos um período do Dó central correspondente a 2 períodos do Dó maior. Não entendi, Carlos. Esse tempo aqui é o período, mas esse tempo aqui são 2 períodos. Mas não se preocupe com isso não. Basta analisar que o tempo do Dó central é igual ao tempo do Dó maior. O tempo do Dó central é o período do Dó central. E o tempo do Dó maior é 2 vezes o período do Dó maior. Gente, tem 2 períodos aqui. Então, esse tempo aqui é 2 períodos. E esse tempo aqui é 1 período. Mas o que é período mesmo, gente? Inverso da frequência. Então, o inverso da frequência do Dó central é 2 vezes o inverso da frequência do Dó maior. Vamos só ajeitar isso aqui. 1 sobre a frequência do Dó central é 2 vezes a frequência do Dó maior. Cruza aí, Carlos. 1 sobre frequência do Dó central igual a 2 vezes frequência do Dó maior. Vou cruzar. Frequência do Dó central subiu, 2 diminuiu. Frequência do Dó central sobre frequência do Dó maior é 1 sobre 2. Mas espera aí, Carlos, tu tá complicando. Tu não já sabe que a próxima nota Dó é o dobro da anterior? É verdade, gente. Então, de cara, eu já sabia que a frequência do Dó maior era o dobro do Dó central. Ó. Frequência do Dó central tá para 1, do Dó maior tá para 2. Se tu lembrasse disso, né, gente, que a próxima nota Dó é o dobro da anterior devido ao intervalo físico, eu já mataria a questão direto. Mas você pode fazer considerando que o tempo do Dó central é o tempo do Dó maior, considerando que esse tempo é 2 períodos. Perfeito? Letra A. Dó maior é o dobro do Dó central. 2 para 1. Entendi, cara. Muito bom.
Mais uma de intervalo físico, né? Definimos o intervalo ou físico entre dois sons como sendo o quociente entre suas frequências. I é igual a F2 sobre F1. Quando I é igual a 1, dizemos que os sons estão em uníssono, têm a mesma frequência. Quando I é igual a 2, dizemos que o intervalo correspondente a 1/8 acima. Quando I é igual a 0,5, observe que ele pode ser menor que 1, né? Alguns autores dizem que sempre considera F2 maior que 1, mas aí ele está dando a definição do enunciado. Quando I é igual a 0,5, temos o intervalo correspondente a 1/8 abaixo. Então, gente, é assim. A próxima nota musical do mesmo nome, a gente diz que é 1/8 acima. E a anterior é 1/8 abaixo. Percebeu? Temos o intervalo correspondente a 1/8 abaixo. Considera uma onda sonora que tem comprimento de onda igual a 5 centímetros, propagando-se no ar com 340 metros por segundo. Cara, parece que eu vou ter que achar a frequência, né? Vamos lá. Determina a frequência do som em hertz que corresponde a 1/8 abaixo da frequência dessa onda. Então, vamos começar calculando a frequência da onda. Ele deu o comprimento de onda, 5 centímetros. Vou transformar para metro, tá? Vou dividir por 100. 5 sobre 100 metros. E a velocidade, 340 metros por segundo. Transformei para metro, porque a velocidade está em metros por segundo. Vamos dar uma lambida na ferida, né? 340 é igual a 5 sobre 100 vezes F1. Poderia dividir logo 0,05 ou deixar assim. Passo 100 multiplicando. 5F1 é 34.000. Achei a frequência do som, 6.800 Hz. Mas cuidado, gente. Do enunciado, o intervalo físico é dado por isso. E ele diz que quando I é 0,5, temos o intervalo correspondente a 1/8 abaixo. Então, ele quer saber qual é a segunda nota, F2, para que o intervalo seja 0,5. F1 é a que você tem inicialmente. F1 é a inicial. F2 é a que você quer. Como o intervalo é 1/8 abaixo, segundo o enunciado é 0,5. Então, 0,5 é igual a F2 sobre a frequência que você achou, 6.800. Passa multiplicando. 6.800 vezes 0,5. A frequência correspondente a 1/8 abaixo, porque ela tem que ser menor, né? 3.400 Hz, letra B. Se fosse 1/8 acima, ela é maior, o dobro. 1/8 abaixo, ela é menor, a metade. Letra B de bola. 5 do Enem. A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade, questão belíssima do Enem de acústica, viu, gente? Parabéns ao Enem. A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade em decibéis da onda sonora emitida por um alto-falante, que está em repouso, e medido por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias. Análise gráfica, viu? 3 milímetros, 25 milímetros, 51 milímetros e 60 milímetros. E a figura 2 apresenta um diagrama com a indicação das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado nesse experimento. Então, é uma questão que me traz interpretação gráfica. Então, olhando para a figura 1, eu vejo, gente, que as distâncias aqui, ó, ela é de cima para baixo. À medida que eu vou descendo, as distâncias vão aumentando. Entendi, cara. E a figura 2 mostra o faixa do espectro de frequência de acordo com a análise do gráfico 1. Vou dar um tempinho, você já deve ter baixado o nosso material na descrição do vídeo. Eu pediria que você fizesse isso agora, se você não tiver baixado. Pause aí o vídeo, se você não tiver ao vivo, para que a gente possa discutir essa questão em detalhes, comparando o gráfico com a tabela. Certo? Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, figura 1 é o gráfico e 2 é a tabela, como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Então, ele quer saber o que é que acontece com a intensidade sonora percebida quando eu aumento a distância do microfone ao alto-falante. Para que a gente possa analisar as alternativas, primeiro eu quero mostrar a você o seguinte. Eu quero que você analise o som grave, que vai de 63 até aproximadamente 250 Hz. Tá bom? Quando você analisa o grave, você veja que na figura 1, o som grave está aqui, de 63 a aproximadamente 250. Observe que isso aqui é a escala de 1000 Hz. Então, ó, aqui é 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Então, quando você analisa essa região aqui, gente, eu estou pegando o som grave aqui, tá? Eu já estou analisando pelas alternativas. Eu estou pegando o som grave aqui. Ele vai de 63 até 250. Então, olha agora a tabela 2, da figura 2 com o gráfico, de 63 até 250.
eu vejo o que aqui, gente? Quando você analisa essa região do som grave, que é onde ocorre maior discrepância entre os gráficos, de 63 até aproximadamente 250, você percebe o quê? Que quando a distância aumenta, acontece o que com os decibéis, a intensidade? Diga para mim. Nas frequências graves, ao aumentarmos a distância, ó, 3, 25, 51, 60, você vê que a intensidade diminui. Então, fazendo uma análise minuciosa das alternativas, a gente percebe que ela vai diminuir na faixa das frequências graves. Então, mais uma vez, quando você analisa o som grave, que vai de 60 até 230, você percebe que à medida que a distância aumenta, 3, 25, 51, 60, a intensidade em decibéis ela diminui, ó, 10, né? 5, 0, coisa e tal. Perfeito? Análise das alternativas é a melhor estratégia nesse tipo de questão, letra C. Você vai ver que nas outras nenhuma corresponde. Vou deixar para você fazer. Gente, uma das questões mais espetaculares de acústica vem lá da UFRN. Gente, que questão linda é essa, gente? A intensidade de uma onda sonora em watts por metro quadrado é uma grandeza objetiva, ou seja, numérica, que pode ser medida com instrumentos acústicos sem fazer uso da audição humana. O ouvido humano, entretanto, recebe a informação sonora de forma subjetiva. Sensações, lembram? Dependendo das condições auditivas de cada pessoa. Fato já estabelecido é que, fora de certo intervalo de frequência, eu não consigo captar som algum. O ouvido não é capaz de registrar a sensação sonora. E mesmo dentro desse intervalo, é necessário um valor mínimo da intensidade da onda para acionar os processos fisiológicos responsáveis pela audição. Então, mesmo estando numa faixa que eu consigo escutar, eu ainda preciso de um mínimo de energia, um mínimo de intensidade para escutar. É isso que está sendo dito. Face à natureza do processo auditivo humano, usa-se uma grandeza mais apropriada para descrever a sensação auditiva. Essa grandeza é conhecida como nível de intensidade do som. A gente já discutiu, né? Na escala logarítmica. E é medida em decibel. A figura a seguir mostra a faixa da audibilidade média do ouvido humano, relacionando a intensidade em watts por metro quadrado e o nível da intensidade em decibéis. Então veja, a intensidade é em watts por metro quadrado. Fazendo a transformação para a parte subjetiva, entra em decibéis. São coisas equivalentes, tá? Com a frequência do som. Então, gente, é um gráfico que aparentemente assusta. Eu vou pedir para você pausar o vídeo. Pronto, você pausou, né? Agora eu vou acompanhar junto com você. Então, vamos analisar cada curva dessa aqui, gente. A curva em negrito. Acompanha aqui comigo, olha o mouse aqui, gente. A curva em negrito. Essa curva em negrito aqui está me mostrando o limiar da audição. Intensidade mais baixa, onde começamos a ouvir. Eu só consigo escutar, gente, na região, digamos assim, um pouquinho mais escura. Não sei se é laranja isso. Acima do preto. Tá certo? Esse gráfico aqui mostra a intensidade mínima que eu consigo escutar. 2 é o limite da dor. Então, é o tracinho mais pontilhado. Esse aqui, ó. Limite da dor. Limiar da dor que aqui está. 3 é a região das frequências da fala. Então, gente, eu estou vendo que eu falo numa frequência menor do que eu escuto. Por isso que é melhor escutar do que falar. Talvez por isso você tenha 2 ouvidos para escutar e uma só boca para falar. Eita, filosofia, ó. Pronto, você fez a análise do gráfico aí, né, gente? Aqui está mostrando as frequências no eixo horizontal. Está mostrando aqui as intensidades em watts por metro quadrado e o nível de intensidade. A intensidade está aqui, ó, em watts por metro quadrado. E quando eu jogo na escala logarítmica, eu teria os valores relativos aqui. Bom, fez uma análise inicial do gráfico, então vamos agora analisar o gráfico. Letra A. Na faixa de 2.000 a 5.000, o ouvido humano é capaz de perceber sons com menor intensidade. Imprimiu o material? Vá dando uma olhada aí. B. A frequência máxima de audição do ouvido humano é 10.000. C. Acima da intensidade 10 a menos 12 watts por metro quadrado, podemos ouvir qualquer frequência. E D. Ao falarmos, geramos sons no intervalo aproximado de 200 até 20.000 Hz. Então vamos analisar, gente? Bora! Gente, qual vai ser a alternativa correta? Eu vou direto para ela, depois vou analisar as outras. A correta é a A, gente. O que é que diz a A? Na faixa de 2.000 a 5.000,
o ouvido humano é capaz de perceber sons com menor intensidade. Gente, 2.000 a 5.000. O que é a linha preta? É a 1 aqui, ó. Limiar de audição, intensidade mais baixa do som onde começamos a ouvir. Então, onde é que essa linha preta está na posição mais baixa? Exatamente na faixa de frequências que vai de 2.000 a 5.000. Letra A. Vamos analisar as outras, né? Então, letra A é a correta. Vamos ver as outras. Vamos ver. Análise das outras alternativas. Vamos ver. Vamos ver a B. B de bola. A frequência máxima de audição do ouvido humano é 10.000. Onde é que está a frequência máxima aqui, gente? 20.000, né? Ah, é. Frequência máxima 20.000. Por que a B está errada? Porque ele está dizendo que a frequência máxima é 10.000. B, errada. Vamos ver agora a C. O que diz a C? Acima de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, podemos ouvir qualquer frequência. Onde é que está 10 a menos 12? Vamos procurar no gráfico, 10 a menos 12, está aqui, 10 a menos 12. Ó. 10 a menos 12, eu não consigo escutar, gente. Está fora da linha colorida. Ó. Sons de, por exemplo, 50 a 100 Hz. Ó, pega aqui 50 a 100 Hz. Não escuta intensidade de 10 a menos 10. Se eu pegar aqui 10 a menos 10, ó, não é acima de 10 a menos 12? 10 a menos 10 é acima de 10 a menos 12. 10 a menos 10 eu não consigo escutar, por exemplo, entre 50 e 100. Ele está dizendo que é qualquer frequência? Não. De 50 a 100, ó, acima de 10 a menos 12, 10 a menos 10 eu não consigo escutar. Está fora da linha amarelinha aqui. Falsa também. D. Ao falarmos, geramos sons de 200 a 20.000. Cadê a região da fala? Você acha que está certo ou está errado, gente? Está errado. De 200 a 10.000. Poxa, professor, aqui está dizendo que é de 200 a 20.000. Ah, é mesmo. 20.000 está fora da região da fala. Então está errada. Gente, que questão linda, né? Letra A, como já vimos. Questão 7. Agora vamos fazer alguns cálculos envolvendo intensidade, potência, energia, né? Vamos à questão 7, lá da Unicamp. O nível sonoro é medido em decibéis, como a gente já viu, de acordo com a escala logarítmica. S ou N é a mesma coisa, é 10 vezes o log da intensidade do local que você está pela intensidade de referência 10 a menos 12, né? Muito bem, cara. Numa certa construção, o uso de proteção auditiva é indicado para trabalhadores expostos durante um dia de trabalho a um nível igual ou superior a 85. Acima de 85 decibéis, eu vou ter que usar um protetor. Tá bom? O gráfico a seguir mostra o nível sonoro em função da distância a uma britadeira em funcionamento da obra. Ah, professor, à medida que a distância aumenta, o nível sonoro vai diminuindo. É verdade, é uma razão inversa com o quadrado da distância. Mas cuidado, a escala aqui está sendo logarítmica. Então vamos analisar o gráfico. O gráfico me mostra, quanto mais longe eu estiver de uma fonte, menor o nível de decibéis eu vou receber. O que é óbvio, né? Mais distante, menos intensidade de som chega até o meu ouvido. Vamos se ater à análise do gráfico. Letra A. A que distância mínima da britadeira os trabalhadores podem permanecer sem proteção auditiva? Lembra que é 85 decibéis? E na letra B, qual é a intensidade da onda sonora emitida pela britadeira a 50 metros? Vamos por partes. Para fazer a A, o que disse o enunciado da questão? O uso de proteção auditiva é indicado para trabalhadores expostos durante um dia de trabalho a um nível igual ou superior a 85. Vamos procurar 85, gente, no gráfico. 85 no gráfico me dá 10 metros. Então, gente, a partir de 10 metros, eu não preciso do aparelho, da proteção auditiva. Sim, porque com 10 metros dá 85. Se eu aumentar um pouquinho, fica menor que 85. Então, acima de que distância? Acima de 10 metros. Tá bom? Que é, então, a alternativa correta. Aliás, a resposta correta que é discursiva. Acima de 10 metros, o nível sonoro vai ficar menor que 85, né? Porque quando eu vou para a direita, o nível sonoro diminui. E a letra B é bastante interessante. Ele quer saber a intensidade do som, vai ter que usar logaritmo, a uma distância de 50 metros. Vamos pegar 50 metros. Onde é que está 50 metros? Está aqui. E o nível sonoro relativo a 50 metros dá 70 decibéis. Gente, análise gráfica, 50 metros dá 70 decibéis. Agora, se você gosta de logaritmo, chegou o momento. Para D igual a 50 metros, S, nível sonoro, 70 decibéis. Cadê a expressão do logaritmo? Adoro logaritmo, caramba. Antônio, eu sei que você gosta. Essa é 70, né? Então, bora. 70 igual a 10, que multiplica log de I sobre 10 a menos 12. Bem devagarinho, gente. O que é que eu vou fazer agora? 10 passa dividindo 70, fica 7.
Como é que a gente resolve, gente, essa situação? 7 igual a log de I sobre 10 a menos 12. Lembre que quando não vem a base, ela é 10 a base. E você ainda lembra o que é que a gente faz, gente? Base elevado ao resultado dá igual ao que tem no meio. De novo. Quem é a base do logaritmo? 10. Você eleva ao resultado. Então, de novo, ó. Base do logaritmo é 10. 10 elevado a 7 é igual ao que tem aqui dentro. I sobre 10 a menos 12. Vou fazer o que com 10 a menos 12? Tu sabe, né? Passa multiplicando para o outro lado. Não troca sinal, viu? 10 a menos 12 vezes 10 a sétima. Conserva a base e soma os expoentes. 10 a menos 5 watts por metro quadrado. Olha a questão anterior da UFRN e veja se 10 a menos 5 corresponde aproximadamente a 50 decibéis. Dá uma sacada lá, confirmando. Questão lindíssima, né, gente? E vamos pegar uma questão do ITA, questão espetacular. Atenção a essa questão lindíssima. Em eventos esportivos, é comum que os espectadores realizem a coreografia da ola. A gente chegou até a comentar numa das questões anteriores aí do nosso curso de ondas. Os participantes erguem seus braços e os abaixam logo em seguida, em fileiras sucessivas, criando o efeito visual de uma onda. Atenção agora. Os espectadores gritam juntos, olá! Seguindo a propagação da onda. Se um estádio com 30 mil pessoas gritando resulta em um ruído de 90 decibéis, se eu dobrar a intensidade, sim, porque veja, 60 mil pessoas é o dobro da intensidade de 30 mil, em outras palavras é isso. Se agora eu tiver 60 mil pessoas dobrando a intensidade, ele quer saber quanto é que vai ser o novo decibel. Será que é 180? Não, né, gente? A escala decibel é uma escala logarítmica. Cuidado, eu preciso de uma análise mais profunda. Ele deu que o log de 2 é 0,3. Então, para fazer a questão, lá vou eu. Para a situação inicial, 30 mil pessoas tem uma intensidade que eu vou chamar de I1. E o nível sonoro, 90 decibéis. Qual é a fórmula lá da escala logarítmica? S1 é igual a 10, que multiplica log de 1 sobre 0. E 1, relativo a 30 mil pessoas, me dá 90 decibéis. Para a situação final, eu tenho 60 mil pessoas. A nova intensidade, que eu vou chamar de 2, é 2 vezes I1. Por quê, Carlos? Com o dobro do número de pessoas, eu tenho o dobro de intensidade. O número de pessoas tem a ver com a intensidade que é emitido o som. Você concorda comigo? Então, I2 é 2 e 1. E ele quer saber qual o nível sonoro quando você dobra a intensidade. Então, em outras palavras, é assim. Ao dobrar a intensidade, o que acontece com o nível sonoro? Antes era 90 e agora vai ser quanto? Calma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair uma da outra e a gente vai entender por que eu vou subtrair e não dividir. Atenção. S2 é 10 vezes log de 2 vezes I1 sobre I0. E S1 é 10 vezes log de I1 sobre 0. Eu vou subtrair uma da outra. S2 menos S1 vai ser isso aqui, 10 vezes log de 2i1 sobre 0, menos isso aqui, 10 vezes log de 1 sobre 0. S1 é 90. Já vou substituir aqui S1 por 90. Ele quer S2, tá? Eu agora, gente, vou colocar o quê? 10 em evidência aqui, tá? Substituir S1 por 90. Vou repetir o slide colocando 10 em evidência. Carlos, coloca 10 em evidência. Pronto. Coloquei 10 em evidência, ficou log de 2i1 sobre 0, menos log de 1 sobre 0. Gente, aqui não tem jeito não. Matemática! Carlos, precisa olhar logaritmo no seu canal, né? Antônio tá vibrando, Antônio já sabe que quando 2 log subtrai, log da divisão. Fica 2i1 sobre 0, dividido por i1 e 0. De novo, quando você tem diferença dos logs, você bota log da divisão entre eles. 2i1 sobre 0 dividido por i1 sobre 0. Divisão de frações, o que eu faço? Carlos, repete o slide. Conservo o primeiro, 2i1 por i0, vezes o inverso do segundo, i0 por i1. Cortando i0 com i0 e i1 com i1, ó, já vou cortar para você, viu? Viu que eu cortei? Ficou S2 menos 90 é 10 vezes log de 2. Eu não acredito, não. Ele deu log de 2, Carlos. Deu 0,3. Vamos substituir? S2 menos 90 é 10 vezes 0,3. 10 vezes 0,3 é 3. Passa menos 90 para o outro lado. 93 decibéis, letra E. Salva de palmas para a questão? Ei, questão espetacular.
Gente, chegamos à questão número 9. Que questão magnífica da FUVEST. Acompanhe comigo agora essa questão realmente espetacular. Você pode ler para mim aí? A transmissão de dados de telefonia celular por meio de ondas eletromagnéticas está sujeita a perdas que aumentam com a distância d entre a antena transmissora e a antena receptora. Uma aproximação frequentemente usada para expressar a perda L em decibéis do sinal em função de d no espaço livre de obstáculos é dado pela expressão. L está em decibéis. Olha o logaritmo de novo na base 10 de 4π vezes a distância pelo comprimento de onda. Inédita essa questão, viu, gente? Em que lambda é o comprimento de onda do sinal? O gráfico mostra o nível sonoro, ou L em decibéis, em função da distância em metros, para um determinado comprimento de onda. Tá aí, gente, o gráfico mostrado. Com base no gráfico, qual é a frequência do sinal? Tá aí os dados, velocidade da luz, π, e 1 GHz tem 10 a 9 Hz. Galera, questão de substituição de fórmula. Como é que eu vou calcular o comprimento de onda? Eu preciso escolher um ponto do gráfico. Olha, gente, questões muito interessantes hoje. Então, eu vou escolher, por exemplo, poderia ser qualquer ponto. Mas, olha, se eu escolher D igual a 1 metro, de cara eu vejo que o L dá 40. Questão em que você tem que escolher um ponto e jogar na fórmula. Gostei dessa questão, viu, Carlos? Para D igual a 1, L é 40. Substituindo na fórmula, eu tenho tudo agora, gente. L é 40, o D é 1 e vai ficar faltando só o comprimento de onda. Preciso agora lembrar como é que faz logaritmo. 40 é igual a 20 log de 4 vezes 3, 12 sobre lambda. Vou mudar o slide e você vai me dizer o que é que eu vou fazer para resolver esse logaritmo, viu? O que é que eu vou fazer agora? 20 passa dividindo, 40 sobre 20 igual a log de 12 sobre lambda na base 10. E lá vou eu. 40 sobre 20 é 2. Gente, já fiz isso e vou fazer de novo. Você já aprendeu o logaritmo comigo. Tem logo 3 aulas no meu canal de matemática. O que está no meio é igual a base elevada ao resultado. 12 sobre lambda é igual a 10 elevado ao quadrado. Carlos, quanto é 10 ao quadrado? 100. 12 sobre lambda igual a 100. Cuidado para não se atrapalhar agora, viu, gente? O 100 passa dividindo e o lambda vai para lá. 12 sobre 100, quanto é que dá? 0,12 metros. Com o comprimento de onda, lembra que eu já tenho a velocidade? Consigo calcular a frequência. E que fórmula eu vou usar? Vamos dar uma lambida na ferida. Inesquecível essa fórmula, né, gente? Cuidado para não ter pesadelo, viu, com a ferida. Então, bora. Velocidade. 3 vezes 10 à oitava, comprimento de onda 0,12. Como ele quer frequência, o lambda passa dividindo. Então, vamos dividir. Velocidade, 3 vezes 10 à oitava e o lambda, 0,12. Como é que a gente faz aqui? Bem devagarinho. Divido 3 por 0,12. Faz aí para eu ver. 25. E o 10 à oitava permanece. Posso ainda dar uma ajustada aqui, né? Diminuir a vírgula aqui e aumentar o expoente, uma unidade. Sabe por que eu vou fazer isso, gente? Para ficar giga. Giga é 10 à nona. Então, opcionalmente, a vírgula voltou uma casa, 2,5 vezes 10 à nona, 2,5 GHz. Ei, rapaz, essas questões estão mais aplaudidas do que o sucesso que você vai ter, viu, no final. Vamos à questão 10, vem do Paraná agora. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, recentemente alterou a resolução que regulamentava o valor do nível sonoro permitido que poderia ser emitido por um veículo automotor. A norma antiga, no seu artigo 1º, diz o seguinte: a utilização em veículos de qualquer espécie de equipamento que produza som só será permitida nas vias terrestres abertas à circulação em nível sonoro não superior a 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. Gravou essas informações? Então vamos lá. Considerando-se um alto-falante como uma fonte pontual e isotrópica, que são as condições para usar a fórmula, que emite ondas sonoras esféricas, para justificar aquelas fórmulas, né, gente? Assinala a alternativa correta, que indica a potência mínima que ele deve possuir para produzir um nível sonoro de 80 decibéis a 7 metros de distância. Já deu o zero aí, né? 10 a menos 12 watts por metro quadrado e o π. Carlão, é só combinar aquelas fórmulas, né? Vamos começar pela do nível sonoro. N igual a 10 que multiplica log de I sobre 0. Já deu o N e o I0. Carlos, consigo calcular aí, né? Ei, Carlos, isso é aula de matemática? Tá pedindo para eu fazer logaritmo aqui não sei quantas vezes. N é 80.
10 vezes log de I sobre 10 a menos 12. Você já sabe fazer, eu tenho certeza. Ó. O 10 passa dividindo. 80 por 10 é 8. E agora, base 10 elevado a 8 é igual a quem está no meio. Lembra? De novo, ó, base é 10 aqui. Elevado a 8 é igual a quem está no meio. E sobre 10 a menos 12 é 10 a oitava. Passo 10 a menos 12 multiplicando. 10 a menos 12 vezes 10 a oitava. Conserva a base. 10 elevado a menos 4 watts por metro quadrado. Ei, mas você sabe a relação entre intensidade e potência, não sabe? Já vimos. Intensidade é potência sobre área. Lembra? Intensidade watts por metro quadrado. Potência em watts e área em metros quadrados. Você anotou. Tem tudo anotado aí, né, gente? Pois é. Então, agora a gente vai calcular a potência. Lembrando ainda que a área é 4πr ao quadrado, né? Aquela fórmula fica assim. Potência pela área. Parece que eu já tenho tudo aí, viu, gente? Olha os dados aí direitinho, ó. Intensidade a gente já tem, potência é o que se deseja, e o raio ele deu, a distância, 7 metros. Então vamos substituir, né? Bora substituir. O raio é 7, o π é 3, ele manda adotar, e o I é 10 a menos 4, que você achou usando o log. Eita, Carlos, tem que combinar as fórmulas. Eu vou revisar essa aula, essa aula tá boa. 10 a menos 4 é igual a P dividido por 4 vezes 3, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado não é 14, viu, gente? Não me mata de vergonha, não, é 49. 4 vezes 3 é 12. Passa multiplicando 12 vezes 49 para o outro lado. Como é que fica? 10 a menos 4 é igual a P, eu já multipliquei, né? Ó, 12 por 49, 588. E agora eu passo. 588 vezes 10 a menos 4. 588 vezes 10 a menos 4, se eu voltar com a vírgula duas casas, o expoente que é menos 4 fica menos 2. Carlos, isso aqui é só em watts, viu? Tá errado aqui, não é watts por metro quadrado, não. Produção, ajeita aí, isso aqui é só watts, viu? Questão número 11. Define-se a intensidade de uma onda como a potência transmitida por unidade de área. Já vimos isso na questão anterior, que é disposta perpendicularmente à direção de propagação da onda. Porém, essa definição não é adequada para medir nossa percepção de som, pois nosso sistema auditivo não responde de forma linear à intensidade das ondas, mas de forma logarítmica. A gente já viu isso, lembra? E qual é a fórmula? Nível sonoro, beta, N, S é 10 vezes log de I sobre 0. Supondo que uma pessoa posicionada de forma que a área é 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados de um de seus tímpanos esteja perpendicular à direção de propagação da onda. Ouça um som contínuo de nível sonoro 60 decibéis durante 5 segundos. Ele quer saber qual é a quantidade de energia que atingiu o tímpano. Tá aí as alternativas, só usar as fórmulas. Vamos calcular logaritmo pela quinta vez. 60 é igual a 10, que multiplica log de I sobre 10 a menos 12. Passo 10 dividindo, Carlos. Log de I sobre 10 a menos 12 é igual a 6. E agora, o que está no meio é igual a base elevada a 6. Estou indo rápido porque a gente já fez isso 4 vezes hoje, né, gente? Então, passo 10 a menos 12 multiplicando. I é igual a 10 a menos 12 vezes 10 a sexta. Conserva a base, somos expoentes. Achei a intensidade. O que é que eu faço com essa intensidade, hein, Carlos? Definição de potência e intensidade. Intensidade é potência dividido pela área. Parece que ele deu a área, Carlos. Acabei de achar o I, vamos achar a potência. Passo A multiplicando o I, potência I vezes A. 10 a menos 6 é a intensidade, a área é 6 vezes 10 a menos 5. Está no enunciado. Faz essa multiplicação para mim. Dá 6 vezes 10 a menos 11 watts. Achei a potência. Mas a questão que é o quê? Para a gente terminar. Energia. Energia. Potência vezes tempo. Ou posso dizer que a potência é energia sobre o tempo. E chegou, ó. Energia, potência vezes tempo. Cara, é muito massa, meu irmão. A potência você acabou de encontrar. 6 vezes 10 a menos 11. E o tempo está no enunciado, 5 segundos. Multiplique um pelo outro para a gente terminar. 6 vezes 10 a menos 11 vezes 5. 30 vezes 10 a menos 11. 30 vezes 10 a menos 11. Posso escrever como o quê? Volto a casa, aumento o expoente. 3 vezes 10 a menos 10 joules. Letra C. E aí, gostou da nossa aula de hoje? Com mais duas a gente fecha ondas, viu? Abraço!